empate entre Paysandu e Goiás ontem na Curuzu, marcado aí, claro, pela não vitória do Paysandu, que ficou perto de conquistar a vitória, mas acabou vacilando nos instantes finais. Também foi marcado por uma grande confusão e por um caos generalizado que aconteceu lá na Curuzu, dentro de campo e fora de campo também. A gente vai falar sobre isso, inclusive trazendo a súmula da partida, onde o árbitro, no bom português, descascou o abacaxi e aí o Paysandu pode se complicar, pode ser punido, existe sim essa possibilidade. Antes da gente falar mais sobre isso, eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e não perder os conteúdos do canal RS Live Esportes. E te convido também para você conhecer a Play TV Maxi. A Play TV Maxi tem filmes e séries, TV ao vivo, tudo isso liberado para você em um único lugar. Chega de pagar vários streamers, várias TVs pagas aí, não. Pague somente uma coisa, custa apenas R$ 35 por mês e é só você entrar em contato com o WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E você pode, claro, fazer seu teste grátis para conhecer o produto e se você gostar, aí você contrata. R$ 35 por mês, funciona tanto na TV como no celular e como também no computador. Bora falar sobre essa situação. Ontem o jogo, o Paysandu fez um primeiro tempo muito bom. Eu gostei do primeiro tempo. O Nicolas marcou o gol da vitória, da vitória até então do Paysandu, né? A vitória parcial, vamos dizer assim, no primeiro tempo, já que o Paysandu saiu com a vantagem. Só que no primeiro tempo aconteceu uma situação que foi o primeiro elo desse caos, né, que aconteceu na Curuzu ontem. A expulsão do Edilson. A gente vai colocar aí a imagem, agora nesse momento, da expulsão do Edilson. Ele dá um carrinho frontal aí na direção do jogador do Goiás. Ele assumiu o risco. Né? Na hora a torcida entendeu que o árbitro estava roubando o Paysandu, mas na realidade o Edilson realmente assumiu o risco, foi arriscado no carrinho, um carrinho frontal perigoso, e acabou sendo expulso, na minha opinião, de maneira correta. A expulsão foi correta, o Hélio dos Anjos ainda tentou justificar ali na coletiva, mas a expulsão para mim ela foi correta. Pois bem, tivemos um intervalo e aí você vai ver a primeira parte da confusão. Você vê o Hélio dos Anjos correndo em direção aí a alguém da comissão técnica do Goiás. Não se sabe se ele foi para apartar ou se ele foi para cima de alguém. A imagem não ficou clara. Mas aí teve esse primeiro momento de grande confusão lá embaixo no intervalo do jogo, lá no gramado da Curuzu. E aí nesse momento, muitos objetos foram jogados no gramado, inclusive em direção ao árbitro do jogo, né? O Matheus Delgado Candançan, ele que é lá de São Paulo, acabou aí, na hora que ele foi para o seu vestiário, no intervalo, a torcida ficou muito em cima dele, protestando bastante, até porque a torcida não tinha o replay ali, não tinha acesso ao vídeo no momento. E aí ficou um pouco conturbada essa saída dele para o vestiário. E aí no segundo tempo acontece a outra situação, né? Pode até voltar a imagem aqui para mim. No segundo tempo acontece o gol do Breno Herculano. E aí na comemoração ele vai, provoca a torcida do Paysandu. Já estava um clima meio hostil no jogo, né? O jogo já estava pesado. E aí ele vai, provoca a torcida do Paysandu e chuta a bandeirinha do escanteio. Na linguagem do futebol, isso é como se fosse um desrespeito ao outro clube. É como se o jogador estivesse desrespeitando o Paysandu. Quando você comemora pisando no escudo do time, quando você chuta a bandeirinha do escanteio da equipe adversária, quando você vai provocar a torcida, seja fazendo a torcida ficar mandando fazer silêncio ou colocando a mão no ouvido, querendo ouvir a torcida. São provocações que, dependendo da forma como for feita, o time adversário não aceita. E foi o que aconteceu. E aí, no intervalo do jogo, aconteceu toda uma confusão. Mas eu vou ler a súmula do jogo enquanto você vê toda a confusão que aconteceu. Que você já está vendo, inclusive. Aqui na súmula está dizendo o seguinte:
Após o final do primeiro tempo, antes da equipe de arbitragem sair do campo de jogo, o senhor Roberto Onetti, identificado pelo delegado da partida como auxiliar do departamento de fisiologia do clube mandante, entrou no campo de jogo e foi em direção ao banco de reservas da equipe visitante, protestando e causando tumulto. Ainda após o término do primeiro tempo, foi arremessado um copo em direção à equipe de arbitragem. Ato contínuo, na descida do túnel, foi arremessado diversos líquidos pela torcida da equipe mandante. Após o retorno da equipe da arbitragem do intervalo, verificamos durante o aquecimento do goleiro da equipe visitante do campo de jogo que foi ligado o sistema de irrigação do gramado, somente na região da área onde o mesmo estava, causando a paralisação e impedindo-o de aquecer. Meu Deus. Durante a comemoração do gol da equipe visitante, foi arremessado um chinelo no campo de jogo em direção ao local onde os jogadores estavam comemorando, não atingindo ninguém. Após o término da partida, novamente, o senhor Roberto Onetti, identificado pelo delegado da partida como auxiliar do departamento de fisiologia do clube mandante, adentrou ao campo de jogo e partiu em cima em direção para confrontar os jogadores e comissão técnica da equipe visitante, causando tumulto. Durante este tumulto, observamos que o senhor Márcio Ribeiro, identificado pelo delegado da partida como auxiliar de massagista do clube mandante, partiu em direção ao túnel de acesso da equipe visitante e apanhou do chão o objeto não identificado e fez menção de arremessá-lo. Ato contínuo, uma pessoa com vestimentas da equipe visitante, não sendo possível identificá-lo, desferiu um chute na perna do mesmo e entrou para o túnel de acesso ao vestiário, gerando um novo tumulto. Informo ainda que, novamente, após a equipe de arbitragem se dirigir ao túnel de acesso ao vestiário, a torcida da equipe mandante arremessou vários líquidos em nossa direção. Após o término da partida, enquanto a equipe de arbitragem se concentrava no vestiário, uma pessoa que se identificou como o senhor André, CEO da equipe mandante, veio até o nosso vestiário parabenizar pelo trabalho realizado pela equipe de arbitragem. Não se sabe se foi de maneira irônica ou se foi de fato parabenizar de maneira direta e de maneira sincera. Volta a imagem para mim. A súmula dessa partida complicou para mim, na minha opinião e na minha percepção, complicou o Paysandu. Complicou. Infelizmente. Porque mostra o integrante da comissão técnica indo fazer confusão, os objetos que foram jogados no gramado, o dirigente do Paysandu, né, o CEO, né, o André, foi até o vestiário, aí não se sabe, não foi claro na súmula se foi de uma maneira irônica para reclamar ou se foi de fato algo de maneira tranquila, né, isso daí só o próprio árbitro pode falar. Mas o que pode acontecer aí nessa situação? Se esse caso for levado mais adiante, o Paysandu pode ser julgado pelo STJD e pode sofrer punições. E aí vai pagamento de multa, perda de mando de campo, pode jogar de portões fechados, enfim, são inúmeras as multas, são inúmeras as punições que podem acontecer. E é claro que o torcedor ele é passional, ele vai agir de maneira passional e de maneira inconsequente na questão de jogar objetos no gramado, né? A gente sabe que o Paysandu ele é reincidente, nessas questões. É um risco muito grande. O clube pode se prejudicar por conta dessa ação. Fora a ação também de integrantes da comissão técnica do Paysandu que tiveram ações assim, como a da própria equipe do Goiás, que também teve uma atitude lamentável aí, com se diz respeito ao bom convívio, vamos dizer assim, entre as duas agremiações. A gente vai aguardar agora, né, se esse caso vai para frente, se forem apresentar denúncia contra o Paysandu, e se acontecer isso, de fato, o Paysandu pode, infelizmente, dentro das circunstâncias que foram apresentadas na súmula, ser punido. Infelizmente, a gente torce que não, mas a gente sabe muito bem como, infelizmente, tratam as questões aqui dos clubes no Norte, dos clubes do Nordeste, o lado mais fraco da corda, né? Infelizmente. Enfim, o Paysandu está na zona de rebaixamento da Série B, ainda não conseguiu vencer. Seu próximo jogo vai ser contra o Amazonas, neste sábado, 4h30 da tarde, lá na Arena da Amazônia. E tem que vencer. O Paysandu tem que vencer para sair dessa situação. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes. Muito obrigado e até a próxima.